Oi, gente! Oi para todo mundo que está me assistindo. Muito prazer, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante de EDS e como uma proposta para atividade de extensão desse semestre, eu resolvi fazer um curso de programação orientada a objetos, né, um curso de PO, aplicado com C# e .NET. Então, esse curso ele vai ter cerca de 3 a 4 vídeos, talvez 5, e ele vai abordar aí todos os principais conceitos, as principais regras, né, que regem esse paradigma. A gente vai destrinchar isso ao longo dos vídeos, né? Vamos falar detalhadamente sobre, de uma forma bem acessível, de uma forma bem simples para ficar tranquilinho para todo mundo entender e aprender de uma forma descomplicada, porque PO não é difícil e não é complexo, ela só geralmente é explicada com uma didática um pouco ruim. Mas enfim, aproveitando também para falar que no último vídeo desse curso, né, vai ser um vídeo prático, onde a gente vai fazer juntos ali um projetinho bem simples, né? Não vai ser algo muito complexo. Vai ser um mini e-commerce, né? A gente vai aplicar ali com C# e .NET para consolidar todos os conhecimentos e conceitos aí, né? Todo estudo que a gente vai ver no decorrer desses vídeos. Então vamos lá. Beleza, então vamos começar, né, a introduzir a parte teórica do curso. Então, a gente vai começar falando sobre o que é um paradigma. Ah, Duda, por que a importância de entender o que é um paradigma? Bom, o foco do nosso curso é programação orientada a objetos, né, a PO. E PO nada mais é do que um paradigma, então é muito importante que a gente entenda o que é esse conceito, né? Tão fundamental aí na área de programação. A gente pode entender um paradigma, tá, como um estilo, uma abordagem que vai definir a forma de pensar e estruturar a construção de um software, tá? Estruturar e organizar o código de um programa. Ela vai definir como o código é organizado, como os dados são manipulados e principalmente como que os problemas dentro desse código serão resolvidos, né? Cada paradigma ele tem a sua própria filosofia, as suas vantagens e formas de escrever programas. Então, por exemplo, alguns paradigmas vão focar em passo a passo, outros vão focar em objetos e comportamentos, outros em funções matemáticas e outros com regras lógicas. Eu gosto de pensar que o paradigma é a filosofia que a linguagem de programação segue, né? Cada linguagem de programação segue uma filosofia ali que vai definir como os dados serão manipulados, como o código será organizado e como os problemas serão resolvidos. Basicamente isso. Bom, e aqui a gente tem um comparativo entre paradigmas imperativos e declarativos. Para quem não sabe, o conceito de paradigmas de programação, dentro dele existem duas grandes famílias, que são os imperativos e os declarativos. Nos paradigmas imperativos, o programa ele descreve como o computador deve executar as tarefas. Então, assim, ele vai ser um código muito descritivo, basicamente vai estar detalhando mesmo para a máquina como que ele vai executar aquelas tarefas, tá? É um código bem verboso, ele contém instruções bem detalhadas e mudanças de estado. Então aqui a gente pode, né, encaixar, obviamente, Java, C# e essas linguagens aí que a gente conhece por serem extremamente verbosas. No paradigma declarativo, o foco é o que deve ser feito. Então, assim, o programador ele não está ligando para como vai ser executado, tá? Ele não vai detalhar o passo a passo. Isso aí é problema da máquina, do programa, da linguagem, tá? O programador, ele só vai descrever o resultado que ele espera. E um exemplo perfeito disso é SQL, gente. O SQL, por exemplo, SQL asterisco, perdão, SQL, select asterisco from TB clientes. O desenvolvedor só está dizendo para o banco que ele quer todos os resultados da tabela cliente. Agora, como o banco vai resolver isso, ou enfim, como o ORM que o cara está usando no código, no projeto, vai resolver, pouco importa para o desenvolvedor. E aqui a gente tem um comparativo, né, de paradigmas imperativo e declarativo, mas dessa vez aí mais expandido, né, mostrando quais linguagens de programação pertencem a quais paradigmas dentro dessas famílias. Então aqui a gente tem, dentro dos paradigmas imperativos, a gente tem paradigmas de programação orientada a objetos, programação estruturada, programação procedural, e ali no declarativo eu trouxe programação funcional, lógica, e o SQL, que eu citei ali como exemplo anterior. Bom, gente, para fazer essa parte de paradigmas, eu me baseei
muito nesse artigo aqui, tá? Eu vou deixar, já tá aqui a referência, já tá aqui o link, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo e vale muito a pena fazer, vale muito a pena conferir, tá? É uma leitura muito boa mesmo. Tem um segundo artigo também lá no blog, então acho que vale muito a pena conferir, tá? É um material muito bom para estudo mesmo. Deixo aí a indicação. Agora sim, a gente finalmente chegou no cerne, né, do nosso curso de programação orientada a objetos. Então vamos lá, vamos partir para o conceito de programação orientada a objetos de fato. Opa, toquei aqui no mic sem querer. Beleza, gente. Aqui eu peguei alguns prints de uma pesquisa rápida no Google. É só tu entrar lá e pesquisar o que é programação orientada a objetos e vai aparecer todos esses resultados que eu tirei print e estou mostrando aqui. Eu basicamente só quis mostrar isso para dizer que essa é uma forma, tecnicamente, obviamente, está correto, né? De fato, esse é o conceito de programação orientada a objetos, é um paradigma de programação que organiza o código ao redor de objetos. No entanto, eu acredito que realmente a gente chegar para um iniciante que está recém tocando nesse conceito, e recém aprendendo esse paradigma de programação, eu acho que pode ser um pouco confuso, né? Então, eu acho que é importante aí a gente estar tentando simplificar e ser um pouco mais didático na explicação, né, do conceito de PO. Então, antes da gente partir para os conceitos técnicos, né, de o que é a programação orientada a objetos, de fato, né, dessa vez eu vou explicar, não vou só mostrar como não explicar, explicar atributos, objetos, classes, enfim, a gente precisa entender, né, a gente precisa ter um parâmetro de como comparar ela com coisas da vida real. Então, aqui eu trago essas três frases para ajudar aí no entendimento, porque eu acho que quando a gente partir para os conceitos, vai ficar muito mais fácil de entender tendo isso aqui em mente. Então, vamos lá. Em programação orientada a objetos, se a gente pegar os substantivos da vida real, né? Pessoas, carro, produto, animal, e converter isso para código, para um código orientado a objetos, eles vão virar classes. Substantivos viram classes. Adjetivos viram atributos. Então, nome, cor, preço, tudo isso aplicado a um código de programação orientado a objetos vai virar atributo. Andar, ligar e vender, né, os verbos, aqui eles vão virar métodos, né, as nossas ações. O que a gente vai poder fazer dentro de uma classe. Beleza, gente. Tá, mas e agora? Qual que é o conceito de PO em si? Porque eu já mostrei como não explicar PO para um iniciante e como associar a programação orientada a objetos com coisas da vida real, né? Substantivos, verbos e adjetivos. Beleza, agora vamos para o conceito em si. Aqui eu trouxe o conceito, eu escrevi, né? Tentei adaptar de uma forma que fique mais fácil de entender. Então, basicamente é o seguinte: programação orientada a objetos é um paradigma de programação inspirado na vida real, se baseando na criação de objetos, que nada mais são do que coisas da vida real, os nossos substantivos, onde cada objeto possui características, né, os atributos, nossos adjetivos e ações, né, que são métodos dos nossos verbos, tornando o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter. Tcharam! É basicamente isso aí que é o conceito de PO. E agora a gente vai entender isso muito melhor, entendendo de fato os conceitos que são as classes, o que são os métodos, o que são atributos, o que são objetos. Então, bora lá. Bom, gente, então vamos lá. Classe, né? O que é uma classe? A classe, ela nada mais é do que um molde, é uma ideia, uma promessa de que algo vai existir, né? Um template. Então, assim, ela nada mais é do que um modelo, né, que vai definir atributos, nossos dados, e métodos, né, os comportamentos que um objeto vai ter. Então, gente, a classe ela é um molde, tá? Ela é um modelo que vai dizer o seguinte: ela vai pegar alguma coisa da vida real, né? Lembra que a gente falou que substantivos viram classe, então vamos pegar aqui o substantivo pessoa. Inclusive, nosso exemplo aqui. A gente está dizendo o seguinte: eu quero que pessoa. O que eu quero saber de pessoa? Eu quero saber a cor dos cabelos, a cor de olhos, a altura e o peso. Então, a gente está definindo, esses são os nossos dados, esses são os nossos atributos. E aí, os nossos métodos, né? Quais são as ações? O que a gente vai poder fazer em relação a essa pessoa, né? A gente vai poder pegar, a gente vai poder saber qual que é a altura dela, vai poder definir qual que é a altura dela aqui no set, vai poder pegar qual que é o peso dela, também vai poder definir o peso dela. Então, essas são as nossas ações, os nossos métodos.
tá? Então, basicamente, a classe, ela é uma ideia. Ela é a promessa de que algo vai existir. Enquanto o objeto, que a gente vai entender agora no próximo slide, ele é a realização dessa ideia, ele é a concretização dessa ideia. Ele, entendeu? A classe é um sonho e o objeto é a realização desse sonho. Basicamente isso, tá? Ah, e uma coisa importante. A classe, ela só vai definir o que é aquele objeto, o que é aquela coisa, né? Porque programação orientada a objetos. Objetos, o que que são? Coisas da vida real, basicamente. Pensem nisso, tá? Ela vai pegar e definir só o que aquela coisa vai ter e vai poder fazer dentro do código. Basicamente, isso é uma classe. E aí, uma classe, ela naturalmente é de natureza estática. Ela existe apenas no código-fonte. Ela não ocupa espaço na memória RAM durante a execução do código para armazenar dados, porque ela não tem dados, entendeu? Ela é só a ideia. Ela só é aquilo que a gente quer saber daquela coisa. A gente só está definindo aquilo que a gente quer saber da coisa e aquilo que a gente pode fazer com aquela coisa. Basicamente isso. E aí aqui a gente tem essa imagem que define perfeitamente o que é uma classe, o que é um objeto. E aqui eu acho que a gente consegue, só com essa imagem já seria o suficiente para explicar de uma forma bem simples, né? Então vamos lá. A classe, gente, aqui a gente tem a classe carro. Aqui a gente está falando o seguinte: eu quero. A gente está pegando uma coisa da vida real, né? Um substantivo, carro, e está dizendo o seguinte: eu vou querer que o meu código, no meu código tenha carros. E o que que eu quero saber desses carros? Eu quero saber a marca, a cor e a velocidade na qual eles estão. Eu também vou querer poder fazer coisas com esse carro. Eu quero, né, poder ligar ele, acelerar e frear esse carro. Só que a classe, viu só, ela não existe, tá? Ela só é a ideia do carro dentro do nosso projeto, dentro do nosso código. Apenas isso. Entendeu? Ela é o nosso modelo, o molde que define os nossos atributos e comportamentos do nosso objeto. E o que que é o objeto? Enquanto a classe aqui, o carro, é um sonho, né? Eu sonho em ter um carro. O objeto é a realização desse sonho. Agora tu tem esse carro. E o teu carro é o quê? Tu tem um Celta, que ele é da marca Chevrolet, ele é da cor azul e ele está numa velocidade de 100 km por hora. Tu tem um Corsa, também da Chevrolet, da cor roxa, na velocidade, atualmente ele está 90 km por hora. Tu tem um Fiat Uno da Fiat, cor verde, velocidade 60 km por hora. Então, basicamente é isso. A classe seria a nossa ideia, o nosso sonho, enquanto o nosso objeto é a realização desse sonho, entendeu? É a concretização dessa ideia. Os objetos, eles são instanciados. O objeto nada mais é do que a instância de uma classe. Ah, o que que é uma instância? A instância de uma classe é o processo de criar um objeto concreto, né? Tornar ele existente ali no código a partir de um molde abstrato. Qual que é esse molde abstrato? A nossa classe, né? Então ele passa a existir. Então sim, objetos daí passam a ocupar um lugar na memória porque eles existem, enquanto a classe não, ela só é ideia. Então, basicamente isso que são classes e objetos. O objeto nada mais é do que a instância de uma classe, ou seja, ele é a concretização da classe. Ele é a existência sólida dela. E aqui, né, temos mais conceito. Vamos lá. Então, o objeto, como a gente já viu, é a instância, né? Ele torna real uma ideia, cumprimento de uma promessa. Então, enquanto a nossa classe era um sonho, era a ideia, era uma promessa, né? O objeto, ele é o cumprimento dessa promessa. Então, vamos lá. O objeto, ele é uma entidade dinâmica criada a partir de uma classe, possuindo estado, comportamento e identidade próprios. Bom, o que isso quer dizer? Que ele é criado a partir de uma classe, a gente já sabe. Tá, o que é possuir estado? Possuir estado é definir valores para os nossos atributos. Então, por exemplo, vamos lá, classe pessoa, né? Vamos voltar nesse exemplo aqui. Aqui, ó, marca. A marca, a gente definiu que é marca Chevrolet. A gente definiu estado para a marca. Agora a marca tem um valor, e esse valor é nosso estado. Comportamento. É isso aqui, nossos métodos, né? As ações que a gente pode fazer com essa classe. Então, aqui, o nosso método é ligar o carro, é frear e acelerar.
E basicamente, né, ele possui atributos e estado e métodos, tá? Identidade própria. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, hã, basicamente, cada, instância de uma classe que tu criar, por exemplo, a gente criou aqui, a gente tem 3 instâncias, certo? A gente tem 3 objetos criados a partir da classe carro. A gente está dizendo que a existência do Celta, do Corsa e do Fiat são únicos, tá? Eles existem de uma forma única aqui dentro do código, apesar de terem os mesmos dados, de terem, né, e de instanciar a mesma classe. Cada um desses objetos é uma instância única, certo? É isso que isso quer dizer. Então, programação orientada a objetos, ela traz essa reutilização de código, entende? A gente não precisa ter que ficar criando uma variável para cada carro. Se isso aqui fosse feito com modo procedural, eu teria que criar uma variável para uma variável carro Celta, carro Corsa, carro Fiat Uno, né? E para cada variável ali depois teria que criar marca Celta, marca Corsa, marca Fiat, né? Marca Fiat Uno. Oh, não, perdão, gente, eu confundi, desculpa, eu não manjo de carros, tá? É marca Chevrolet, marca Fiat, sabe? Então a gente teria que criar uma variável para cada coisa, enquanto aqui na programação orientada a objetos, a gente apenas define uma vez só o que que cada objeto, o que que cada coisa da vida, o que cada coisa, né, vai ter. Uma vez a gente define, né? E aí pode usar quantas vezes quiser. Isso aqui é reutilização de código para organização do código. Isso aqui facilita muito a vida. Então, essa é uma das principais vantagens da programação orientada a objetos. Então, é isso, gente, tá? Basicamente é isso aqui, né, que define um objeto, né? Ele possui atributos, estados e métodos. Ele é uma entidade, ele é a instância de uma classe e diferente da classe, tá, gente? Enquanto o objeto, ele existe em tempo de execução, né? Porque ele ocupa espaço na memória RAM, já que ele possui dados próprios, né? Ele existe, né? Enquanto a classe é só a planta da casa, o objeto é a casa construída. Então, a classe ela funciona aqui como um molde, né? O objeto é a entidade criada a partir desse molde durante a execução do sistema. Bom, basicamente para esse vídeo, gente, para esse vídeo de hoje, seria isso. Eu espero que tenha ficado claro o que que é um objeto, o que que é uma classe, né? Eu espero que eu tenha sido didático o suficiente. Tem material na descrição, não esquece de conferir. Então, tudo que a gente abordou nesse vídeo vai estar descrito com mais detalhes, tá? De uma forma bem completa mesmo. Vai estar descrito lá no material que eu preparei e deixei no GitHub para vocês, tá? Então, é só clicar, acessar, aproveitar, pegar esse material para estudar e revisar tudo, tá? Bom, basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 3 do nosso curso, né, no módulo 3 do nosso curso, que a gente vai falar sobre os 4 pilares da programação orientada a objetos, né? Encapsulamento, polimorfismo, herança e abstração. Bom, gente, então por hoje era isso. Muito obrigada, tá? Não esquece de deixar o like, compartilhar com outros devs, né? Com alguém que você acha que vai gostar, desse conteúdo, que vai ser útil. E tem material de apoio na descrição, eu acabei de falar, então não esquece, por favor, confere lá. E é isso, gente. Um beijo, um queijo e espero que tenha gostado. Tchau!